Você já parou para pensar que tem gente que nunca fritou o próprio ovo, nunca fez um lanche para si mesmo, nunca foi ali na cozinha fazer um pão com manteiga, nunca teve que cozinhar a própria comida? É sobre essas coisas e outras mais que comenta esse livro aqui. Coisa de Rico, A Vida dos Endinheirados Brasileiros. Eu terminei de ler esse livro faz umas 2 semanas, uma semana mais ou menos, e eu resolvi nesse vídeo compartilhar contigo algumas coisas que eu vi nesse livro, 3 lições sobre riqueza que eu tirei desse livro, e no final te contar se vale a pena você investir seu tempo para ler essa obra. Vamos lá. Eu sou Alexandre Filho, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Bom, começando para falar desse livro aqui, né? Ele é escrito por um antropólogo, que é o Michel Alcoforado. Em 2025, esse livro foi um dos livros mais vendidos da Amazon. E aí, ao final do ano, mais ou menos, acho que em dezembro, não sei, novembro, eu assisti a um podcast do Inteligência Limitada, que é com Vilela, e entrevistando o autor desse livro. Ele comentou vários pontos interessantes que eu achei legal pra caramba e eu decidi comprar e ler pra ver o que se tratava o livro. Então, assim, falando sobre a obra mesmo, cara, é de muito fácil leitura por dois fatores. O autor escreve de forma muito simples e o segundo fator é porque ele narra histórias. Então é muito fácil de tu se envolver ali e imaginar como é que foi e tal. E aí a leitura acaba que flui de uma forma muito tranquila, né? Mas o assunto principal que esse livro tenta passar, pelo meu ver, é o seguinte, é explicar a diferença da pessoa que é rica de verdade e das pessoas que estão se tornando ricas, né? E que se valem de atributos e vários elementos para tentar entrar nesse meio de quem é rico de verdade. Basicamente, o livro resume isso. Tem muitas histórias legais aqui, cara. Muito interessante. E eu tirei 3 lições sobre riqueza, que eu tirei desse livro aqui, uma conclusão minha, pode estar errada, inclusive se você leu e tem outras lições, comenta aqui embaixo. Quais são os aprendizados que tu tirou desse livro? Que eu vou comentar contigo agora as 3 lições que eu achei interessante depois de ter lido esse livro. Bom, e a primeira delas é que riqueza é subjetivo. Isso daí eu tinha percebido ao longo da vida, mas só que esse livro deixa ainda mais claro. Tem uma parte do livro que ele comenta que todas as pessoas têm um rico de estimação. Como assim um rico de estimação? Uma pessoa que está teoricamente ao nível social, na sua cabeça ela é mais rica que você, e você tem aquele rico como assim, putz, se eu tivesse a vida daquela pessoa ali, eu seria rico. Por exemplo, quando eu estudava numa escola particular, ali de 5ª ou 8ª série, que o meu pai tinha desconto para pagar mensalidade lá. E as pessoas eram infinitamente mais ricas, assim, a galera tinha dinheiro. E eu não sou de família rica. Então eu tinha um rico de estimação, pô. Tinha um amigo meu que era da minha sala, que pra mim ele era muito rico, pô. E eu, pô, caramba, cara, se eu estudar, trabalhar direitinho, fazer minhas coisas, tiver a vida que esse meu colega tem, com a família dele, pra mim é o ápice da riqueza. E todas as pessoas têm um rico de estimação. E por que eu estou te dizendo isso? Porque o livro afirma também o seguinte, que você é o rico de estimação de alguém. Como assim, Alexandre? Pô, eu tô aqui na maior dificuldade da minha vida, cara, mesmo com todas as dificuldades. Tem gente que olha pra sua vida e gostaria de ter a vida que você tem, ainda que você não se ache rico. E ele dá um exemplo que não é nem no livro, eu vi ele dando esse exemplo no podcast lá do Vilela, eu acho. Que ele fala assim, uma pessoa que pega um ônibus para ir pro trabalho, ela olha para uma pessoa que tem um carro, ela fala, putz, queria ter um carro, cara. Se eu tivesse um carro, ia estar muito bem. A pessoa que acabou de comprar um carro, que tem um Celta, por exemplo, um carro de entrada assim, ele olha para uma pessoa que tem, sei lá, um Honda Civic e fala, rapaz, se eu tivesse esse carro, aí eu seria rico de verdade. Só que essa pessoa que está no ônibus, que pega um ônibus para ir pro trabalho, ela é a pessoa rica da pessoa que tem que pegar 3 ônibus. A pessoa que sai do seu bairro, pega um ônibus para o centro. Do centro da cidade, vai para não sei aonde, pega uma linha de trem para chegar no trabalho. Essa pessoa, para ela se sentir mais rica, se ela pegasse um único ônibus para ir para o trabalho, ela já ia se sentir melhor. Então, assim, independente da tua situação atual, você é o rico de alguém. Alguém se inspira na tua vida como riqueza também. Achei interessante esse ponto do autor, né? E outra coisa interessante, que ninguém se acha rico, cara. Pouquíssimas pessoas se acham rico de verdade. E aí ele fala da parametrização, de como que ele definiu quem era rico e quem não era. Só que toda vez, por exemplo, vamos supor que a pessoa que ganha 100 mil reais, você acha que essa pessoa é rica. Aí ele ia lá entrevistar essa pessoa fala, pô, cara, eu tenho uma vida boa e tal, tudo mais, mas eu não sou rico não. Rico mesmo é fulano. Fulano ganha R$500 mil por mês. Aí ele ia lá entrevistar essa pessoa, esse cara não se achava rico também. Ele, não, pô, eu tenho uma vida confortável com a minha família, ok, mas rico de verdade é fulano de tal, que ganha 1 milhão. Então a gente está num nível social, só que olhando para o nível maior, e a gente não se acha rico o suficiente, porque tem gente que ganha mais que a gente e tem outros fatores envolvidos. Se você tem um avião, tem alguém que tem um avião maior que o seu. Se você tem um carro, tem alguém que tem um carro com mais luxo que o seu. Se você tem um segurança, tem uma pessoa que tem 10 seguranças para andar na rua. Então sempre tem um rico de estimação pra gente, né? E a segunda lição que eu tirei desse livro é que ricos precisam de validação.
Cara, esse livro aqui me mostrou um conceito de riqueza que eu não conhecia, que é diferente. O que ele define em resumo que é o rico de verdade? É o rico que é rico de berço. É um rico que ele não sabe quem foi que criou o dinheiro da família dele. Então, assim, imagina, aqui a maioria das pessoas que eu conheço, que eu acho que são ricas, que eu não tenho muitos amigos tão ricos assim, mas eu tenho algumas pessoas que eu acho que são ricas. Essas pessoas normalmente conhecem quem gerou o dinheiro. Ah, foi o pai que fundou uma empresa, ou a própria pessoa fundou uma empresa, tem muito sucesso e hoje tem dinheiro, ou o avô que criou um negócio e aí tá passando por geração, e aí tá na geração do neto, por exemplo, então a pessoa conhece. Segundo esse livro aqui, essas pessoas são novas ricas, estão se tornando ricas ainda. Quem é rico de berço nem sabe de onde veio o dinheiro. Foi assim, foi tataravô fulano de tal que teve uma fábrica de não sei o que teve um negócio XYZ, e aí a nossa família é rica desde sempre. É o termo que ele usa. Então, só que ele mostra no livro que os ricos precisam de validação, cara. As pessoas, para elas saírem da situação que elas estão e serem enxergadas como ricas, é diferente da pessoa ter só dinheiro. Ele comenta sobre isso no livro. Vamos supor que você aí tem 10 milhões na sua conta. Só que, segundo esse conceito, para você entrar na roda da galera que tem dinheiro de verdade, não basta tu ter 10 milhões na conta, porque ninguém vê isso. A roupa que você veste é importante, o relógio que você usa, o teu corte de cabelo, a tua postura, como você se comporta, como que você fala, os ambientes que você frequenta, as viagens que você faz, os idiomas que você fala, tudo isso é importante para a pessoa ser vista como rica. E aí a pessoa entra principalmente esses novos ricos, entram numa situação de se valer de coisas para mostrar um nível social e ser aceito num grupo de nível de riqueza que é maior do que o padrão social dele de verdade. Então o cara, tem que ter uma casa grande, mesmo que eu tenha um único filho, eu tenho que ter uma casa extremamente grande, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter um segurança, mesmo que não precise, eu tenho que ter segurança, porque senão eu não vou ser visto como tal, eu tenho que ter um avião, porque os caras de negócio que eu ando aqui, eles têm avião, então eu tenho que ter também para ser aceito. E a pessoa vai se valendo de coisas de rico para ser encarado como tal. E tem um fator interessante sobre isso, que ele comenta lá que tem várias pessoas que têm um certo patrimônio, que vieram de família rica, só que estão quebrando, e elas não querem se desfazer dessas coisas de rico para não aparentar que quebrou, e acabam quebrando por conta disso. Ele dá até um exemplo no livro de uma pessoa lá, ele usa nomes fictícios, né? Mas ele fala que a pessoa morava num mini palácio, numa mansãozinha assim, só que ela não tinha dinheiro mais para fazer as coisas. A piscina ficava vazia porque não tinha dinheiro para fazer manutenção, a grama estava alta, a pintura da mansão estava ruim. E ele fala que se ela vendesse aquela mansão, pegasse patrimônio com um bom investimento, ela moraria num bom apartamento, numa área boa do Rio de Janeiro, e conseguiria ter uma vida bacana. Mas para não se desfazer dessas coisas que dão o status para aquela pessoa que veio de família rica, ela não se desfaz daquilo ali e se afunda junto com as coisas de rico. Né? Eu achei interessante esse ponto e traz um aprendizado pra gente, porque assim, o meu conceito de riqueza é diferente desse conceito do livro. Né? Para mim, se a pessoa ela tem uma liberdade de tempo, com patrimônio suficiente para viver as coisas que ela quer com a família, com os amigos, com as pessoas que são importantes para ela, para mim isso é definição de riqueza. Não a roupa que eu uso, o carro que eu ando ou as joias que eu uso. Mas, de repente, eu sou só muito ingênuo em relação a esse mundo. Né? Bom, e a terceira lição que eu tirei desse livro é que nós somos educados pelo nosso padrão social, nossa classe social. Tá? Inclusive, assim como esse livro, tem outros livros que eu faço review aqui no canal e eu deixo numa planilha, que as pessoas normalmente perguntam qual livro você lê, você recomenda, não recomenda? Então eu vou deixar o link dessa planilha aqui na descrição, você vai lá, dá uma olhada nos livros, se quiser comprar, tem um link da Amazon lá com a melhor oferta, é só clicar que você vai ser redirecionado para a página da Amazon, beleza? Então voltando, cara, o nosso comportamento, a classe social que a gente vive, normalmente a gente aprende comportamentos dessa classe social. Então, você vem de uma família extremamente pobre. Você tem determinados comportamentos que são diferentes de uma pessoa que vem de uma família que é extremamente rica, né? Uma pessoa que, ela vê o pai e a mãe tomando vinhos caros, avaliando, tem empregado em casa todos os dias, tem segurança, tem carro blindado, ela tem comportamentos diferentes de uma pessoa que anda de ônibus, que, não tem essa realidade. Então, isso daí fica muito evidente, ele fala aqui no livro, fica muito evidente para quem é do clube dos ricos de verdade, olhar para as pessoas de fora daquele ciclo social e falar, cara, esse cara é diferente. E nós somos seres sociáveis, né? Então, assim, nós sempre formamos grupos.
e você transacionar entre esses grupos, você pode fazer parte de vários grupos, contanto que você tenha valores e princípios parecidos com as pessoas daquele grupo. Tipo na escola, por exemplo, tem o grupo dos nerds, eles gostam de coisas parecidas, acreditam em coisas parecidas e andam juntos. Tem o grupo daquela galera popular, que não anda com o grupo dos nerds, normalmente. Na vida maior, pô, o pessoal da igreja, a galera da igreja, normalmente tem um grupo de pessoas que tem o mesmo interesse, os mesmos valores, as mesmas coisas. E nessa área, assim, de riqueza, também é da mesma forma. E esse negócio de comportamento é engraçado, cara, porque eu lendo o livro aqui, tem várias situações que eu olhei pra minha vida e falei, cara, meu Deus do céu, cara, que vergonha pra certas coisas. Teve uma vez que eu viajei, eu peguei um avião de São Paulo pra Abu Dhabi. E lá em Abu Dhabi eu peguei um avião da Etihad, que é uma companhia, acho que é árabe, não sei exatamente de qual nacionalidade é, vou botar um print aqui pra você ver. E aí uma comissária de bordo passou com uns negócios brancos assim, botando com um pegador na cadeira de todas as pessoas. E eu fiquei assim, cara, o que é isso? Será que é uma entrada pra comer? Será que... O que é isso? Eu vou ficar quieto aqui, vou ver o que as outras pessoas vão fazer. Aí eu fui olhando de rabo de olho, o que era aquilo? Era tipo um lenço úmido, só que prensado. Aí ficava tipo uma toalhinha assim. Aí a pessoa pegava aquilo, abria, passava nas mãos para limpar as mãos e depois devolvia para outra mulher que passava recolhendo. Aí eu, opa, um aprendizado. E a pessoa que já é rica de berço, que já viaja pra caramba desde que nasceu, que já viaja de primeira classe, que já tem toda essa experiência, ela já sabe, aquilo ali já é natural pra ela. Chegou aquilo ali, ela já sabe que é pra lavar as mãos. E não é porque alguém lá na casa dela chegou pra ela e falou, minha filha, vamos aqui conversar. Olha, no dia que você pegar um avião, vai ter lá uma pessoa que vai jogar um negocinho branco lá em cima da sua mesa, que parece uma tapioquinha, mas é pra você limpar a sua mão. Não teve esse ensinamento, é uma coisa que você aprende por osmose. E eu tô te contando isso, parece muito óbvio, né? É lógico isso, Alexandre. Cara, mas é porque aqui no livro ele comenta que ele passou anos tentando começar essa pesquisa e ele não conseguia, por quê? Porque ele sempre era visto como alguém de fora do mundo dos ricos. E para ele conseguir acessar isso, ele começou a desenvolver outras habilidades da vida dele, né, de conhecimento, e ele mudou as vestimentas, mudou o comportamento, mudou o vocabulário, mudou uma porrada de coisa que ele comenta aqui no livro, eu achei muito interessante. Beleza, Alexandre, mas e aí, vale a pena ou não vale a pena ler esse livro? Cara, esse livro aqui não vai ser um livro que vai mudar a tua vida, porque você adquiriu um conhecimento, você aplicou lá no seu trabalho, no seu negócio, na sua vida e você se tornou uma pessoa melhor. Ao meu ver, é como se fosse um livro de entretenimento. Entretenimento, falei errado, né? Entretenimento. Então, assim, a leitura é muito tranquila. Se você tiver que escolher entre ler esse livro e ficar rolando o teu celular à toa, pô, é melhor você ler. Agora, se você quiser, pô, eu quero selecionar um livro para eu ler, para eu aprender um negócio diferente, para eu me tornar uma pessoa melhor, talvez esse não seja o melhor. Mas assim, o conteúdo é interessante, é legal, dá vontade de rir, cara. Você vendo algumas coisas, inclusive ele fala muito dos outlets nos Estados Unidos, ele fala, cara, nada explica os brasileiros quando vão aos outlets em Miami, Orlando. É uma loucura e tal, cara, e é verdade. Eu já fui lá várias vezes, eu já morei lá, eu comentei com vocês aqui no canal, e, cara, brasileiro, quando tá no outlet em Miami, por exemplo, ele acha que só ele fala português. Ele grita no meio da loja, fulano, olha aqui, cueca barato pra caramba, cueca da Calvin Klein, R$10,99, não sei o que. Cara, ele fala como se fosse só a gente que é brasileiro, anda no meio do outlet com mala, já compra a mala lá, já joga tudo dentro da mala, é muito bacana, cara. E ele comenta sobre isso no livro. Ele fala, pô, os brasileiros em Miami, eles são vistos como endinheirados de verdade, porque eles gastam muito. Aí ele comenta sobre esse comportamento, que a pessoa está se valendo de coisas que ela ainda não pertence por uma classe social, é interessante. Então, se você tiver que escolher entre fazer nada e ler, é melhor você ler, né? E esse livro é como se fosse um livro de entretenimento. Agora, eu vou deixar um link aqui de um outro vídeo, que eu fiz o review há poucas semanas atrás, que fala sobre aquele livro do 12 Regras para a Vida. Vou deixar lá, dá uma olhada, que esse livro também tem alguns ensinamentos bacanas, e aí vê se vale a pena você ler esse outro livro também, beleza? Se esse vídeo fez sentido para você, cara, se inscreve aqui no canal, deixa um like aqui embaixo e me diz aqui nos comentários se você já leu ou pretende ler o Coisa de Rico, beleza? Tamo junto e te vejo no próximo vídeo.